Olá, eu sou a doutora Adriana Basso. E eu sou a doutora Fernanda Basso. A minha irmã é advogada. E a minha irmã é médica e administradora. Nós fazemos juntas o Doutoras Respondem. E respondemos mesmo. Há muito tempo a gente já tinha esse projeto e nós trazemos para vocês. Pois é, a gente fala de todos os assuntos relevantes para a sociedade, sem nenhum tipo político ou nenhum outro objetivo que não conversar com você. É do jeito que a gente pensa, para que a gente possa pensar um pouquinho mais ampliado e não apenas com a visão que querem que a gente tenha sobre aquele assunto. Sim, um debate, como a gente está aqui, assim, ó, minha irmã e eu e minha irmã, no sofá da nossa casa, junto com você. E nós falamos sobre medicina, sobre direito, administração, um pouquinho de finanças e geopolítica. Sim, com um olhar do advogado, do médico, do administrador e da mulher. Nós temos algumas pautas principais, que são: nós falamos sobre os idosos, sobre violência contra a mulher. Nós falamos também sobre a valorização dos médicos e dos profissionais da saúde. E sobre os profissionais liberais e pequenos negócios. Vamos valorizar os pequenos negócios. Sim, temos um projeto para valorizar os pequenos negócios. Chama-se Juntos com Doutoras. Esperamos vocês para participar tanto das nossas lives quanto desse projeto do Juntos. As nossas lives, elas acontecem diariamente, às 21h21. Propositadamente, esse Sim, horário. Você vai lembrar disso. Estamos em todas as redes sociais. E esperamos vocês para participar. Hoje falaremos sobre envelhecimento. Quem perdeu a live de ontem, tá lá no meu YouTube, já coloquei. Ontem foi um tema muito legal também. Falamos sobre as doenças na pandemia. Bom, há fatores que melhoram e há fatores que pioram o envelhecimento. E a minha irmã ainda não apareceu. Eu acho que ela está para nascer, mas ela nasceu antes de mim. Não faz sentido isso, gente? O Doutoras Respondem é um projeto que a gente tem há mais ou menos 2, 3 anos. E a gente tirou do papel agora, por conta da pandemia, para a gente falar sobre medicina, sobre direito e administração. E dentro da administração, um pouquinho de finanças e geopolítica, que é também a minha formação. Além de ser médica, antes de ser médica, eu estudei administração e minha irmã é advogada. Então a gente pega todos esses assuntos e junta para falar sobre vários aspectos. Hoje, sobre o envelhecimento, eu vou falar um pouquinho sobre as doenças da pele. Então isso aqui não é uma consulta, então casos particulares, elas podem ser feitas ou consulta no consultório ou via telemedicina, tá? Se for uma questão de emergência, a gente abre uma telemedicina à parte, tá? Mas aqui não é uma consulta direta, porque a gente pode errar e a gente não vai expor ninguém aqui nessa live, tá? Em live não é para isso, né, gente? Tá. E também outra coisa que a gente não fala aqui é se é a questão política de direita, esquerda, falar sou disso, sou do outro governo. Então, a gente vai falar mal de um, bem de um, e hoje pode ser uma coisa, e daí no final do dia, com a situação econômica ou com as normativas que vão surgindo, a gente acaba tendo uma mudança de opinião de acordo com o que está acontecendo no momento, tá? Agora, uma coisa é certa, todo mundo vai envelhecer, uns mais rapidamente e outros mais lentamente. A Aline fala. Olha só, a pele é a primeira parte do corpo que vai denunciar isto, tá? E então a gente vê, por exemplo, nas glândulas sebáceas que diminui a secreção e a pele fica mais seca, com mais coceira. E a gente vê também nas manchas que aparecem no rosto,
no dorso da mão, a narina acaba ficando um pouco mais alargada, o lóbulo da orelha vai alargando também, né? Isso é verdade, né? Quanto mais velha a gente vai ficando, maior a orelha da gente fica. Mas tem solução, dá para preencher, dá para colocar ácido hialurônico, que é um excelente hidratante, inclusive. Tá? Então, de agente externo, o que pode piorar? A umidade, o vento, o calor e a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta ela pode gerar duas coisas. Ou lesão maligna, então depois de fazer algumas reações na nossa absorção da luz. Então, tem algumas células que absorvem a luz, né? Então, elas têm afinidade pela luz. Quando ela recebe essa luz, vai fazer uma reação e nessa reação vai dar uma resposta. E a gente tem dois tipos. Ou vai ser de maligno ou vai ser o de fotodano, tá? Vamos voltar um pouquinho? Antigamente. Então, mais ou menos no século XVIII, quem mexia com essa parte de beleza, dos cuidados, eram as curandeiras, as benzedeiras, e elas até eram consideradas como feiticeiras, muitas até queimadas, enforcadas em praça pública. E isso foi evoluindo, né? E esse cuidado hoje tem a parte científica. Hoje, embora possamos hoje utilizar os produtos naturais, mas com uma forma científica. Não é aquela coisa de tudo para todo mundo, né? Uma mistura que uma coisa serve para todo mundo. Né? Hoje a gente consegue direcionar a partir das pesquisas dos produtos que foram feitos e que foram analisados ao longo da história, né? E aí hoje então a gente tem essa tecnologia, a gente consegue fazer a pesquisa com os produtos naturais e fazer uma relação com os cuidados. E esse ramo, vou dizer uma coisa, é um ramo que nunca acaba. Eu li uma vez o livro da biografia da Helena Rubinstein e ela fala, pode estar em crise, mas a mulher nunca deixa de comprar um batom. A Helena Rubinstein foi nem um esmaltezinho. Ela era filha de poloneses, uma das últimas. E aí a história de ter que casar, e ela queria fazer os produtos. E a mãe dela fazia uns cremes e ensinou para ela. E ela foi levada de navio para a Austrália. E na Austrália ela foi trabalhar em familiares e na casa de parentes. E na época era mais na roça, assim, né? Cuidando em sítios, né? E ela começou a vender para a população ali local os cremes dela. E isso foi evoluindo. Começou a fazer fábricas, voltou para a Europa. Aí fez centros de beleza, foi a primeira a dar cursos de formação em estética e montou uma fábrica nos Estados Unidos, virou todo esse patrimônio, foi comprada por quem? L'Oréal. L'Oréal que domina muito, né? A Natura também teve um crescimento imenso, tem um centro de pesquisa muito grande e faz essa compensação, né? Aí, Natura é viver bem, né? Que é um dos slogans. Então, o que é viver bem? Viver também é cultura. Não, mas é legal, não é? Você sabe que, Paulo, ontem você estava na live. A Adriana é complicado. Quando ela resolve dar um banho de cultura, a gente tem que perguntar. É que nem eu quando eu quero falar de direito. Ontem o Paulo estava na live. Eu esqueci de falar, não deu tempo. Mas você sabe que a gente estava falando das doenças, né? E quando teve a época, 1918, com a gripe espanhola, a crendice popular dizia, é bom beber álcool, porque álcool cura. E aí, queriam colocar limão e mel. Gente, foi daí que surgiu a caipirinha. Eu esqueci de contar para vocês a origem da caipirinha.
Fala de novo pro pessoal do Face conseguir saber. Não, é que na época da pandemia, da gripe espanhola, os recados que a gente tem ultimamente eram os recados da época, 100 anos atrás. E na época eles falavam, então bebida cura. E aí eles misturaram a pinga com limão e mel, porque limão e mel também era considerado curado, né? Para curar. E aí... A outra Paula falou que eu fico piscando no barzinho. Foi o Paulo que falou, não foi? Foi. Aí o Paulo falou que a gente tá dando ideia de bebida aí, ó. Não, mas é interessante, porque foi daí que surgiu a caipirinha aqui no Brasil. Eu não sabia disso, gente. Eu fui lendo, pesquisando, mas não tô dizendo que caipirinha cura coronavírus, pelo amor do santo pai. E também não tá falando que caipirinha deixa de envelhecer, né? Nem, também não. Mas eu acho que a gente tem que tentar envelhecer com uma cabeça boa. O problema é a angústia que dá quando a cabeça não acompanha a parte física, né? Então, o andar, a mobilidade que vai sendo reduzida. Uma pisca também. Lembrou, né, Paulo? Lembrou do pisca de ontem. O pessoal do Face é muito mais comportadinho, vamos falar. Então, assim, são as crendices populares, as misturas que a gente vai fazendo. Se você não tem a tecnologia, vai fazendo com o que tem. Antes de eu fazer medicina, eu fiz acupuntura. Olha o filho da Rita Helena. Beijo pra Rita Helena, minha querida. Então, aí na época também, essa transmissão de doença, tiraram a estátua do Senhor do Bonfim, porque as pessoas iam beijar o pé da estátua. E aí era uma fonte de contaminação. Então, são coisas que a gente vai lendo na história e depois entende o comportamento, entende como que a gente vai mudando. E essa evolução da história tem a ver com a nossa evolução também, os nossos hábitos. O que a gente está vivendo hoje, Dri, se a gente for pensar, nós já tivemos coisas parecidas no mundo no passado. Uhum. E você já fez isso aqui numa outra live. Já fiz alguns vídeos já sobre as doenças anteriores. Não, mas não é isso. A gente já teve a gente já viveu no mundo outras situações que também deixaram o mundo numa tristeza só, praticamente falido. Só que hoje o que a gente tem? A gente tem tecnologia, né, que é a nosso favor. Na época, no passado, não tinha, então tinha muitas mortes. Hoje a gente não precisava disso tudo. Né? Era um unguento que tira tudo, entendeu? Serve pra tudo. Mistura lá e serviu, pronto, acabou. Muita fé, né? Muita fé, muita oração, muito tudo aqui em casa. E também a parte da benzedeira. Benzedeira aumentou aí. Tranquilo. E aí a gente tenta não envelhecer mais tão rápido, né? De preocupação. Porque eu acho que preocupação, André, é um dos motivos que causa envelhecimento, estresse. Rugas de preocupação, olha que beleza. Tem jeito. Uhum. Tem jeito, tem tratamento para isso. Os dois, para preocupação e para ruga. Sim, hoje o Paulo falando que a gente acabou de falar. Hoje a informação. Certo em tempo real. E isso ajuda, porém prejudica o psicológico. Eu tenho que ler mais alto. Então, a gente começa a envelhecer lá pelos 30 anos. E já era, Fê. Sinto muito. Já era. Da idade? Já começamos. Já passei da idade. Então, depois dos 30, já vai começando a diminuir estrógeno, diminui testosterona, diminui o hormônio de crescimento, né? E aí, isso daí tudo impacta na textura da pele, na fragilidade, na elasticidade da pele. E como eu falei antes, existem alguns fatores de dentro para fora e de fora para dentro que influenciam no envelhecimento. Quem toma muito sol
vai ter um aumento de 3 vezes, mais ou menos, de rugas de quem não toma sol. Ó, a pele nórdica da pessoa aqui, ó. Então, a pele nórdica fototipo de 1 a 3, quer dizer, os mais claros, são os que sofrem mais com esse fotodano. Quer dizer que as pessoas que têm pele mais clara apresentam o envelhecimento da pele muito mais evidente, mais rápido do que quem tem pele mais escura? Isso mesmo. Fototipo mais alto sofre menos. E quem fuma? Bom, Paulo. Quem fuma, além de tudo, fica com aquele bigodinho chinês, né? A gente chama de código de barras, Fê. Ah, é? Ó o Paulo falando, olha que hoje tem Botox, hein? Sim, ai, graças a Deus tem Botox, olha que beleza. Ó, que chique no último. Então, pra ruga tem jeito e pra emocional tem jeito. Tá acabando, se já tá saindo, a gente repõe. Então, pra ruga tem jeito e pra emocional também tem jeito. Né? A gente tem que envelhecer. Ninguém vai deixar de envelhecer. Ninguém está falando para infantilizar emocionalmente e nem ter uma aparência de criança. Mas tem que ser um envelhecimento de dentro para fora e de fora para dentro de uma forma equilibrada, coerente com a sua faixa etária e com a época, né? Então, se uma pessoa, se eu tenho assim, vamos supor, eu e minha irmã, se a gente fosse gêmea, nasceu no mesmo dia, ali ó, bonitinho, as duas, na mesma hora saindo. Aí, tá, você ainda vai vir antes, você ainda é a mais velha. E aí, eu tomo muito sol, minha irmã toma menos sol, eu vou ter mais dano do que ela. Se eu fumo e tomo sol, vou ter mais dano, vou aparecer mais velha. Entende? Então tem esse dano aí do fator externo. Agora, se eu tenho uma imunidade mais frágil, uma constituição corpórea mais frágil, isso favorece o envelhecimento também. Porque quando a gente envelhece, as nossas células de defesa, elas ficam mais frágeis também. A absorção dos nutrientes também fica pior. A parede interna do intestino não absorve totalmente os nutrientes como uma pessoa mais nova. Pergunta de um amigo, vamos ver a pergunta de um amigo, o que ele está falando aqui, ó. Rugas causadas por cigarro tendem a sumir se a pessoa para de fumar? Olha só, ruga, a gente chama, meio, vou falar grotescamente como é como se tivesse quebrado a fibra do músculo. Então, sinto muito. Só não vai ter ruga quem for estático e não dormir nem de lado. Porque se você não se expressa, não fala, não come, não sorri, não chora, não tem nenhuma mímica facial, aí você não gera ruga. Mas todo movimento vai ter uma quebra de fibra muscular e vai deixar uma ruga. O problema é quando esse movimento tem uma repetição, por exemplo, o cigarro, ele vai ter uma ruga acentuada em determinado local, né? Perioral, né? Rodriga, tem uma frase, né, que eu ouvi já, que eu acho muito legal isso, né? Que é melhor você sorrir do que você chorar, porque quando você sorri, além de você economizar músculos, você se diverte. Então, olha só que beleza. Nessa fase que só tem que pensar em economia, bora sorrir. Né? E aí ajuda o aspecto emocional também, né? Pois é. Bom, então aí tem os agentes antioxidantes. Porque se o sol vai fazer um processo inflamatório na nossa pele, a gente
tem algumas substâncias que ajudam a balançar essa relação. Estou tentando traduzir o Medicaid, hein? Então, vitamina C, que a gente também falou bastante ontem, a vitamina E, selênio, tem até protetor solar que a gente pode tomar hoje em dia. Imagina, a gente saiu 1800 daquelas pastas, dos ungüentos, das benzedeiras, e hoje a gente tem protetor solar que a gente pode até tomar de comprimido. Hoje tem protetor solar que não deixa manchar a pele, que tem vitamina C, que tem vitamina E junto do protetor solar, tudo numa gota só. Então, olha a tecnologia como evoluiu na parte do cuidado com a pele, né? Agora, a fragilidade da pele do idoso tem que tomar cuidado também. É muito boa para cirurgia. Então, vamos supor, tem um tumor. E aí precisa fazer uma retirada daquela lesão. Para poder emendar de novo, então você tira a lesão e tem que costurar aquele lugar, né? Onde corta a costura. Então, para esticar aquela pele, não é que ela tem uma elasticidade maior, mas ela tem uma sobra de pele que ajuda a fechar o local. Então ela assenta melhor. E às vezes até a gente nem dá ponto, dependendo do tipo de lesão. Então deixa ela aberta, ela vai cicatrizar por segunda intenção, que é cicatrizar mesmo sem aproximar uma borda da outra. Agora, uma das formas de a gente ver também a elasticidade é puxando a pele e ver o quanto tempo que ela volta. Isso mostra a questão do colágeno. Então, tipo isso. E aí, quando vai envelhecendo, diminuem essas características. Agora, quem fuma e quem não fuma tem a mesma quantidade de fibra elástica na pele. Mas isso não significa que vai ter uma qualidade igual, certo? Aí eu vou falar, hein? Cada vez mais eu falo mais tempo. Outra coisa que é de envelhecimento. Então, o sol bate na pele e vai ter um dano no DNA, na nossa informação genética. E isso daí vai lá na questão genética, existe uma partezinha que chama telômero. A cada hora a gente está fazendo novas células. E quando a gente vai fazendo novas células, esses telômeros, eles diminuem. E isso daí é um traço de envelhecimento. Hoje em dia existe produto, tem uma empresa americana, tem aqui no Brasil, que a gente toma, e aí a intenção é diminuir a velocidade do encurtamento dos telômeros. Deu pra entender? Adriana tá falando grego, troiano, não é nem Tô tentando traduzir, gente. Tô tentando traduzir. Mas deu pra entender? Diminuir o encurtamento dos telômeros. Toda hora que a gente faz células novas, a gente encurta telômero. E existe produto hoje que diminui essa velocidade. Porque, olha, as empresas de anti-envelhecimento, quer dizer, não existe anti-envelhecimento, né? Existe um retardo da velocidade do envelhecer. Esse termo anti-envelhecimento eu não concordo. Porque todo mundo vai envelhecer, uns mais rápido e outros mais devagar. Mas existem empresas que pesquisam como fazer para retardar esse envelhecimento. E hoje em dia, além de protetor solar que você pode tomar, antioxidantes, vitaminas, existem produtos para encurtar essa velocidade
para alargar essa velocidade e deixar com que o envelhecimento seja mais lentinho, ó. Se você for no interior lá do Nordeste e olhar uma pessoa que trabalhou na roça, uma idosa, 90 anos, toda craquelada de ruga profunda. Gente, ela teve muito dano solar. Não necessariamente é por conta da genética, mas pela exposição que ela teve por muitos anos. Né? Então, ó, se você se expõe 5 anos ao sol, equivale a 50 mil horas de exposição solar. Nossa Senhora. É bastante, né? Então, mas a questão genética é isso, Fê. Você se espelha realmente nos seus pais e aí vai ver a tendência da pessoa. Mas isso pode se modificar pelos hábitos de cada um. Então, mas eu tô falando uma questão assim, da pele mesmo, sabe? De tendência. E se você olha os seus pais têm mesmo aquela pele com aquela elasticidade, aquele vigor todo, você tem essa tendência de esperar que você vai envelhecer da mesma forma. Sim, pode esperar uma similaridade, mas é o que eu falei, o fator externo, os seus hábitos, então a mãe não se expõe ao sol, mas o filho vai lá, fica estoicado na praia, então vai ter um dano. Tem gente que antes de namorar prefere ir lá dar uma olhadinha na sogra, conhece a família, pra depois dar uma olhadinha pra ver o que se espera o futuro. Claro. Eu falo para os homens, porque os homens também hoje estão extremamente vaidosos. É uma questão de se cuidar, né? Homem faz botox também. Homem faz peeling. O peeling é tirar... Faz. O peeling é para retirar algumas camadas mais superficiais da pele. Então existem vários tipos de peeling. O peeling bem superficial, que a gente vai até uma certa camada, o peeling médio e o peeling profundo. Peeling profundo, dependendo, a gente faz até em centro cirúrgico, com anestesista. E aí fica em casa por um mês para poder até se recuperar. Né? Dá para alternar peeling com laser? Dá. Quando fica com pele idosa, aguenta fazer procedimento? Aguenta. Então tem que ir dosando de acordo com o tipo de pele também. Né? Não adianta querer falar que vai colocar um monte de preenchedor na velhinha, sendo que ela não tem a estrutura da pele cuidada. Né? Tem que primeiro tratar a pele, para depois fazer outros procedimentos. Não adianta só fazer um laser e não passar creme em casa, lavar com sabonete adequado. Entendeu? Tem que fazer um combinado. Então tem a parte de casa e a parte dos procedimentos. Eu não vi a pergunta. Eu juro que pensei em escrever isso. O que foi, Zé Luiz, que você pensou? De ver da sogra. Isso é ótimo. Eu tô nem falar isso da sogra pro sogro. Vou falar. Né? Você também tem que ver o que espera. As mulheres também têm que saber o que espera pro futuro. E aliás, vamos fazer... Não dá spoiler. Esse é um outro assunto de uma próxima live que a gente vai fazer. Eu vou falar uma outra coisa que eu acho importantíssima. Fala. Você tem que ver como o banheiro trata a mãe. É claro. Né? Porque diz a lenda que quando o filho trata bem a mãe, ele vai lhe tratar bem também. Falo isso porque a gente também aqui tem um dos nossos nortes que é a questão de prevenção contra a violência doméstica. Violência doméstica. Isso, trate bem a sua mãe, que você vai eu vou retomar o Bert Hellinger que você falou agora há pouco, sobre a constelação familiar. Parêntese na questão do envelhecimento.
Nas relações, a gente não pode buscar o pai e a mãe. Tá? Não busque, a mulher não pode buscar o pai no homem e o homem não pode buscar uma mãe numa mulher. Isso é um dos principais problemas que dá em relacionamento. Pronto, fechei parênteses. Ou se quiser abrir de novo para comentar, diga aí. Não, eu não quero comentar nada, não. Eu só acho que a gente também tem que ter felicidade, olha. E tem aqueles gentlemen com a namorada, mas que trata mal o garçom. O verdadeiro é aquele do garçom. Então, aí entra até no cuidado para não gerar a relação da violência doméstica, que a gente já comentou aqui também e vai retomar semana que vem. Porque isso desencadeia um comportamento muito, muito vicioso. Mas voltando aqui, uma das coisas que a gente pode ver no envelhecimento, o cabelo vai ficando ralinho, manchas aparecem na face, tem algumas placas que são mais grosseiras na face, a gente chama de queratose seborreica. E as manchas, tanto as manchas quanto a queratose seborreica, a gente pode tratar com coisas muito simples. Faz uma abrasão. Isso que é o legal do consultório, que a gente acaba meio que esculpindo a pessoa. Onde tem uma manchinha vai e clareia, onde tem uma parte alta vai e aplana. Então tudo é um olhar para ver o que precisa modificar naquela pessoa e ela se sentir bem com ela mesma ao longo da vida e ao longo do seu envelhecimento. Certo? E outra coisa também, além de ficar com o cabelo mais ralinho, as unhas também acompanham isso. A partir dos 30, as unhas crescem mais devagar, mais lentamente, vão ficando enrugadas e ficam com mais marcas. Então, né? O Paulo tá falando sobre cabelo branco. Né? Olha, mas você sabe que tem gente que vive uma vida inteira e não fica nem grisalhinho. Cabelo hoje em dia também tem produto para retardar o esbranquiçado. Tá? É uma reversão do grisalho, literalmente. Os antioxidantes ajudam, mas tem proposta de produto que passa para retardar o cabelo branco. Olha, nessa questão do envelhecimento, do retardar do envelhecimento, o produto existe para cada centímetro da pessoa. É o cabelo, é a unha, é o pelo, é a mancha. Então, a gente tem que ver o que exatamente incomoda na pessoa para que também não entre num estresse de querer cuidar, que aí a gente vai entrar em outra coisa, que é a pessoa não se aceita. Isso tem um nome dessa doença, viu, Fê? Chama transtorno dismórfico. A mulher não se aceita e o homem não se aceita. Não é a mesma coisa do que aquela pessoa que olha para ela mesma e fala assim, quero ficar igual a Barbie. Vai lá, faz 500 cirurgias plásticas, faz preenchimento botox só para poder modificar a aparência. É isso mesmo o transtorno? Isso, nada tá bom. O homem nunca está musculoso o suficiente para ele quando ele se olha no espelho e a mulher nunca é magra o suficiente quando se olha no espelho. Entendi. Então, isso é doença, sim. Tá? Então, essa mas eu vou falar, depois que você faz o primeiro botox, a primeira cirurgia plástica, que você começa a ficar lá toda bonitona de novo, os homens também.
E aí você fala, nossa, agora que eu tenho uma condição um pouco melhor de vida, eu tenho cultura, eu tenho lugar para morar, tenho tudo. Aí eu começo a ficar mais velhinho e não consigo mais aproveitar a vida, né? Então, tem tanta coisa difícil. É muito difícil. Você estava falando, eu estava pensando aqui, Dri. Como é que a gente se vê? Aí até já fica a dica para o pessoal que está assistindo a gente. Como vocês se veem daqui 10 anos? Esquece Covid-19. Esquece quem que diga. Quem não envelhece, Zé. Quem não envelhece. Então, a Barbie também não. Reflexão para ver como é que vocês se veem, não só em termos físicos, mas assim, com 2 filhos, uma esposa, ou viajando, ou como é que vocês pensam a vida de vocês no futuro? A gente tem que se projetar mesmo. Né? E assim, o que vocês gostariam para vocês nesse futuro, quando vocês já tivessem daqui 10 anos mais? Quando a gente crescer? Quando a gente crescer. Vocês sabem pensar, projetar e ver como é que vai ser mesmo o seu futuro. Porque a gente não imagina. A gente não imagina chegar nos 30, depois quando chega nos 30, não imagina chegar nos 50, ou 50, 70, e de que forma? Vocês já pararam para olhar as fotos dos seus pais, assim, qual é a lembrança que você tem do pai ou da mãe quando vocês veem, quando vem a cabeça? Aí depois vocês olham para o pai e para a mãe de vocês, e aí vocês veem que a realidade já mudou, que eles não têm mais aquele vigor para andar, que não tem mais aquele vigor todo para poder fazer muitas coisas, né? Mas a vida foi, e amanhã vai ser você. Então, essa reflexão que eu acho que também tem que ficar nesse nosso papo do dia, Adri, além dessas questões do cuidado com a pele. Isso eu falei no comecinho, que uma agonia que dá é quando o pensar não acompanha a parte física. Então, tem muito velhinho lúcido, muita velhinha lúcida, vai, se cuida, passeia, mas vai numa velocidade que ela não gostaria. Né? A cabeça pensa mais rápido do que o corpo consegue responder, né? Aí cabe a pessoa ter um trabalho de não se deixar ficar agoniada nessa diferença de timing, né? O timing do pensar com o timing físico, e ficar alegre com aquilo que apresenta na vida. Porque nessa fase, quando a gente envelhece, a nossa defesa já não é a mesma. Né? A gente está vendo agora aqui, né, no coronavírus. Por que os idosos são pacientes de risco? Porque as células de defesa já não são as mesmas. Então tem mais suscetibilidade à infecção, né, de vírus, bactéria, seja ela respiratória ou de pele mesmo. Tem mais a pele muda. Existe um termo, não tem osteoporose? Existe o termo dermatoporose também, que a pele fica com uma fragilidade, igual do osso, também fica frágil. Então, mais suscetível à doença, mais suscetível a traumas. Né? Tanto que o velhinho, quando bate em qualquer lugar, mesmo sem perceber, fica cheio de mancha roxa. E hoje foi um tema que a gente até misturou um monte de assunto, né? E falamos então sobre envelhecimento, fatores de dentro para fora, fatores intrínsecos, fatores extrínsecos. Minha mãe tá aí, gente. Falta de músculo complica o envelhecimento. Então, aí, quando tem uma falta de músculo, o que pode ser o risco? Risco de fratura. Porque o músculo, ele acaba dando um suporte para o osso. Se você tem uma musculatura muito fraca quando é idoso, vai ter mais risco de fratura. E fratura em idoso é muito grave.
Tem que tomar cuidado. Então, o velhinho tem que fazer músculo. Tem que andar, velhinho tem que fazer atividade. Idoso também tem mais dificuldade para curar ferida, né, Dri? Sim, é mais difícil de curar ferida, mas se tem alguma doença, como diabetes, insuficiência vascular, aí acaba tendo mais dificuldade mesmo para fechar a ferida. E aí é uma ferida atrás da outra, e também pode ter um risco de ter câncer em cima de cicatriz. Isso acontece. Então fechou a ferida, mas ainda tem que ficar olhando aquela cicatriz porque pode gerar um câncer em cima dela. O músculo ajuda a pele no enrugar, mais ou menos, depende do local do músculo. Então vamos supor, a pele de perna é diferente de rosto, né? A musculatura tem uma outra espessura, outro movimento, outra finalidade, outro tipo de fibra, né? Certo? E dos idosos, eu acho que uma coisa também que tem que tomar cuidado quando a gente envelhece é o medo do desamparo e da solidão. Então aí é a saúde mental do idoso. Tá? Porque às vezes você não tem mais ninguém ou perde o filho antes e acaba sendo mais difícil aguentar esse desamparo. Em relação à flacidez do rosto, o que deve ser feito? Bom, então, flacidez do rosto, existe ultrassom, existe peeling, existe laser, existe dermabrasão, isso coisas de fora para dentro. E de dentro para fora tem a questão da alimentação, do sono, hidratação, então, e aí os hábitos, né? Então, os nutrientes que a gente tem, como que a gente metaboliza. A nossa alimentação de agora não deve ser a mesma da infância e do adolescente, que a gente não tem a mesma absorção. Por que o Alzheimer pega só idoso? E aí é uma questão da doença neurológica mesmo, né? Aí faz parte da doença. Ela não vai se apresentar mesmo, porque acho que tem que... Não é uma doença que apresenta em faixa etária mais nova. Né? Mas não dá para saber antes, né? Se tem uma história familiar. Ou se você tem... O difícil de distinguir aí é um Alzheimer ou uma demência senil. Né? Se a pessoa vai ficando idosa e vai ter uma demência pela própria idade. Aí é a parte do neurologista e psiquiatra que vão trabalhar juntos aí. Depende do tipo de doença que se aplica. Entendi. Se os seus pais tiverem câncer de pele, ainda em qualquer lugar do corpo que seja, existe uma tendência também de você desenvolver câncer, não de pele, mas qualquer outro tipo? Nossa, olha só, existe sim. Por exemplo, melanoma. Nossa avó teve melanoma, o pai teve melanoma. Eu tenho risco de melanoma, você tem risco de melanoma. 2 na mesma linha tem risco de melanoma. Agora, nossas primas não. A não ser que nossas tias tivessem também. Elas têm menos risco. Entendeu? 2 na mesma linha. Sim, pai, filho. Pai, filho, neto. Isso mesmo. Tá? Linha reta, né? Aí é claro que se eu tive uma pinta outro dia, fui fazer a biópsia, né? Porque se 2 na linha tem, aí a chance de eu ter é alta. Mas graças a Deus não era nada, tudo bem, mas tem que fazer a biópsia. Vocês não têm ideia de como que ela é. Ela vem perto da gente, ela começa assim, mas tem um negocinho aqui assim, ó, deixa eu ver de perto. Aí começa com aquelas lupinhas dela lá só pra poder olhar a gente, pra ver se tá tudo ok. Então a gente... Bom, mas enquanto a gente, gente pelo menos mente sã, a gente tem que tentar, né? Porque agora eu já tomo um chazinho de camomila, já aprendi. A pele também fica bem cuidada.
E aí a gente bate esse papo todo dia aqui com nossa turma, né, Dri? Isso, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o abandono do idoso. Eu queria colocar isso num tema super separado, porque idoso, para mim, você sabe que é um dos nossos nortes aqui no Doutoras, né? Uhum. Para falar de direito de idoso, a gente já deu uma palhinha aqui, um tempo atrás, falando de que os idosos, eles também têm direito à pensão alimentícia. Então, essa é a questão de você não pode abandonar os seus pais, porque também é crime. Assim como você deixar uma criança sem cuidado, deixar os seus pais sem cuidados é crime. Não digo só cuidado financeiro, digo cuidado mesmo, de estar perto, de falar e tudo. Então, essa é uma das coisas que a gente sempre fala, que ligue, converse e tudo. Acho que hoje o papo A gente faz isso, então, numa live separada, né? Porque isso aí vai ficar um assunto grande, né? Ó, aqui tem 2 comentários. Um do Zé. Dri, percebo que essa geração 80-90 tem uma vida muito mais agitada e noturna. Podemos esperar um envelhecimento precoce? Sim. Né? Só não bebe de segunda e todo dia vai ao bar e trabalha no dia seguinte e vai emendando um dia no outro assim, não é legal. Tem que ter uma cadência entre repouso e essa agitação. A agitação é bom por conta de alegria, de contato social, de convívio, mas aí o social, todo dia social, não adianta, não vai ser bom. E a outra coisa, o Paulo falou que a irmã é cobaia desde criança. Tudo que a gente consegue, faz, vai fazendo. Às vezes chegam umas coisas assim, Adriana, descobriu uma isenção tributária por causa da empresa de medicina. Eu choro também, viu, gente, com ela, não é? E a gente troca figurinha. Nossa, faz um trabalho cuidando de 9 asilos carentes e buscamos proporcionalmente um dos especial... Participo de um trabalho que cuida de 9 asilos carentes. Buscamos e proporcionamos um dos especial e ele uma X ao mês. Um dia especial. Podemos combinar, né? A gente fez uma ação semana passada com o asilo, levamos doação. Temos 10 segundos para terminar a nossa live. Olha, foi muito bom sempre, como todos os dias aí que está sendo nossa live. Amanhã a gente volta com um tema muito legal também. Aguarde, já está programado. Tudo de bom.